Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta, trazendo aí algumas novidades. Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão bíblica. Hoje eu quero falar um pouco sobre a doutrina da Trindade. Você que está aqui nos assistindo e já é inscrito em nosso canal, muito obrigado por fazer parte aqui da nossa história. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Fazendo isto, você estará ajudando aqui o nosso humilde canal. Tudo bom? Vamos falar sobre a doutrina da Trindade. É uma doutrina muito debatida. Pessoas são contra essa doutrina porque alegam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas olhando para as Escrituras, com certeza nós iremos perceber que, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, é uma doutrina totalmente bíblica. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito interessante esse texto aqui. É muito importante e nós precisamos observar que ele traz aqui as três pessoas da Trindade agindo, atuando em um só momento. Daqui a pouco nós vamos voltar para o texto, mas cada pessoa da Trindade, a palavra de Deus, ela descarta a ideia de triteísmo, ou seja, três deuses, e também descarta a ideia de unicismo. A Trindade, ela pode ser defendida como a união de três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. E nós vamos observar que tais pessoas, embora distintas, elas são iguais, eternas e da mesma substância. Nós vamos encontrar um texto aqui da palavra de Deus, que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 3 e 4, quando o texto diz assim: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Observe aí que as Escrituras sagradas, elas nos ensinam que há um só Deus e que Ele é um só. Elas ensinam também, as Escrituras, que o Pai é Deus pleno, com todos os atributos da divindade, e que o Filho também é Deus, e não apenas uma parte da divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Né? Então, nós observamos aí que o Espírito Santo não é menor que Jesus, nem Jesus é menor que o Pai. Não. Todos eles têm uma mesma essência, é um mesmo Deus. Então isso é importante nós observarmos. Quando nós observamos a Trindade no tetragrama, a palavra de Deus afirma que a Trindade é Deus. Então, vemos-lo no tetragrama. Nesse caso, quando lemos o nome Deus ou Senhor nas Escrituras, precisamos entender que esses termos podem ser aplicados à Trindade, isoladamente ou da mesma maneira ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós vamos observar aqui alguns textos que são de suma importância
para que a gente venhamos entender o que o texto realmente está falando sobre a Trindade. Por exemplo, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e no restante que o Senhor chamar. Isso está em Joel capítulo 2, verso 32. Segundo o pastor Ezequiel Soares, na teologia sistemática pentecostal, ele diz que nesse texto, o tetragrama, segundo o Novo Testamento, é uma referência ao Senhor Jesus. Outro texto importante aqui é Zacarias 12:10, quando diz: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então nós temos aqui nessa passagem uma profecia escatológica. O Deus Jeová de Israel promete proteger Jerusalém e seus moradores. Observe essa expressão no texto: e olharão para mim a quem transpassaram. Quem foi ao céu transpassar a Jeová? É uma pergunta. Então trata-se naturalmente de uma referência a Jesus. Quando foi transpassado lá no Gólgota. Quando nós lemos João, no capítulo 19, versículo 37, e outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Nós encontramos também outro texto lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O contexto desta referência mostra que Yahvé se refere ao Espírito Santo. Então é importante a gente observarmos essas referências aqui falando sobre o Espírito Santo. Agora, qual a base bíblica da Trindade? O credo atanasiano, ele afirma: adoramos a um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos a pessoa, nem separamos a substância. No trinitarianismo, que honra as Escrituras, Jesus é Deus todo-poderoso. Quando nós nos voltamos para o texto do batismo de Jesus, que o Espírito Santo veio sobre ele, e o Pai falou desde o céu, como nós lemos lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, nós vemos ali que há inúmeras referências nos evangelhos em que Jesus deixou claro que é uma pessoa e que o Pai também é outra. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 17 e 18, o texto diz assim: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então aí nós observamos que a Bíblia apresenta também as três pessoas em condições de igualdade. Se você ler Mateus capítulo 28 e 19, nós vemos ali as três pessoas. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos observar que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e versículo 1. A Trindade está implícita no nome divino Elohim. E isso já foi aqui observado, né? Quando nós estudamos sobre os nomes de Deus. O nome hebraico
usado para Deus é Elohim, onde vemos os primeiros vislumbres da Trindade. Então, se você observar nesse texto, o verbo está no singular, que é o verbo bara, está no singular, criou. E o sujeito está no plural, que é Elohim, Deus. O que revela a Trindade, ou o que revela, perdão, a unidade de Deus na Trindade. Então, nós podemos observar que na criação do homem, a Trindade também está presente. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, o versículo de número 26, o texto diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Observe aí, as três pessoas da Trindade atuaram em conjunto. O Filho criou todas as coisas e também o homem. Da mesma forma, o Espírito Santo e o Pai. Ou seja, quando falamos do Criador, devemos ter em mente a Trindade, pois as três pessoas agiram juntas na gloriosa obra da criação de todas as coisas. Então disse o Senhor Deus, Gênesis capítulo 3, verso 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis 3, 22. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11 e versículo 7. Ora, por que então um de nós, para que ele não seja como um de nós, se Deus é único? Porque essa unidade é, na verdade, uma triunidade. Da mesma forma, encontramos isso em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Por que desçamos e confundamos, e não vou descer e confundir? Se a Trindade não fosse uma verdade bíblica, o que fazer com essas passagens? Dizer que Deus estava falando com os anjos aí, meus queridos, é admitir que os anjos são divinos. Então fica, pois, clara e patente a realidade da Trindade nessas passagens mencionadas. Então não tem, meus queridos, como negar a doutrina da Trindade. Quando nós lemos, para encerrar, Efésios capítulo 4, verso 4 ao 6, o texto diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Observe aí que esse texto está falando também aqui da Trindade. Novamente aqui nesse texto, nós encontramos nesse texto aqui a fórmula trinitária, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Cada uma das três pessoas desempenha um papel na igreja. Essa verdade, ensinada primeiramente aos crentes de Éfeso, consta também do credo de Atanásio. Não se deve confundir as pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Um só Pai, um só Filho e um só Espírito Santo. Há, portanto, um Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adoradas. Observe, isso é muito importante. As três pessoas,
estão presentes, atuando, cada uma na sua esfera de atuação, em perfeita harmonia, em perfeita unidade. Se você pegar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, e versículo 13, o texto diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Esta é a mais bela bênção das epístolas paulinas, conhecida como a bênção apostólica, que poderia também ser chamada de bênção trinitariana. Quando nós partimos para o Antigo Testamento, nós vamos observar que há também uma bênção tríplice, a sacerdotal. Nela, Deus aparece 3 vezes. Ele determinou que o sacerdote assim o abençoasse os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Observe aí que nós estamos percebendo que existe uma harmonia entre os 2 testamentos quanto à doutrina da Trindade. Existem outras inúmeras passagens bíblicas que mostram textualmente que cada uma dessas pessoas é Deus absoluto. Mas nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Que você possa meditar nessas palavras, nesse vídeo que nós fizemos aqui. Eu acredito na Trindade. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, ela é uma doutrina puramente bíblica. Que Deus abençoe tua vida. E que você possa deixar aí o teu like, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e deixa aí o teu comentário. Um abraço, fica na paz.